A paz do Senhor a todos, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre cada família, sobre cada lar, e que verdadeiramente nessa noite possamos sermos revigorados pelo poder que há no nome dEle. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Vou ler apenas os versos 6 até o 12. Jó 1, versos 6 até o 12. Nós vamos falar sobre os ensinos através dos sofrimentos. É bem certo, meus irmãos, que como fora dito aqui pelo pastor Enilson, também em suas orações ele fez menção sobre as petições que temos feito diante de Deus concernente à abertura do comércio, a diminuição dessa pandemia, da forma como o Brasil tem sofrido, não apenas o Brasil, mas tantas outras nações que têm sofrido com isso. Algumas já estão conseguindo ter uma leve recuperação, outras estão chegando ainda no seu pico, mas, meus irmãos, nós estamos confiantes no Senhor e devemos ter o nosso coração confiante nele. Jó 1, versículos de número 6 até o 12. Jó 1, do 6 até o 12, está escrito: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o teu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe, e a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Como bem sabemos, Jó era um homem de grande exemplo, e um exemplo de perseverança, de lealdade, confiança. Era um exemplo de um homem que temia o Senhor. Ele era aquele, meus irmãos, que até foi elogiado pelo próprio Deus. A maneira como ele conduzia a sua vida, a maneira como ele tinha a preocupação de ter a retidão na sua vida, e ser exemplo também, tanto para sua esposa, como também para os seus filhos. Jó, meus irmãos, é aquele homem que muitos procuram o ideal de ser como ele. Um homem de grandes posses, um homem de família, amando a sua família, cuidando da sua família, tendo sempre em seu coração observar tudo quanto foi lhe ensinado a respeito de Deus, ao ponto que todos os dias ele sacrificava em favor de seus filhos, com certo temor de talvez os seus filhos tivessem pecado contra Deus, até mesmo ele. Porém, meus irmãos, existem outras lições, além da integridade, da lealdade, da confiança que ele tinha em Deus. Existem outras lições que podemos extrair de Jó, além, meus irmãos, dele viver uma vida de uma forma que pudesse glorificar a Deus. E essas lições valiosas podemos aprender com o conteúdo deste livro, incluindo as palavras de Jó e seus amigos. Uma das coisas que podemos observar é que Jó, mediante a sua vontade de em tudo agradar a Deus, logo também a sua vida é observada pelo inimigo das nossas almas. Assim como ele é observado por Deus, como Deus indaga a Satanás a respeito de Jó, Satanás também, meus irmãos, ele faz
algumas observações concernentes a Jó, pelo entendimento maligno. Deus olha para Jó no entendimento como Deus que conhece, que sabe e sonda o coração, mas agora, inimigo das nossas almas, ele observa Jó pelo ângulo de uma mente maligna, perversa, de uma mente, meus irmãos, que em tudo vê apenas as vantagens adquiridas através dos benefícios da prosperidade. O inimigo das nossas almas, ele não consegue enxergar a integridade de Jó apenas pela integridade de Jó. Ele não consegue observar a lealdade de Jó pela lealdade de Jó. Ele enxerga a lealdade de Jó concernente a algumas coisas que Deus o deu. E aqui nós começamos a aprender que até mesmo os fiéis, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que são leais a Deus, que são fiéis, fidedignos à santa palavra do Senhor, também, meus irmãos, se sentem abandonados, se sentem de uma certa forma injuriados. Como nós bem sabemos da história de Jó, há aqui uma permissão de Deus ao inimigo para que ele pudesse tocar em algumas coisas de Jó, como as suas finanças, tirando-lhes os jumentos, tirando a criação, depois tira a família, depois tira tudo, deixando Jó praticamente um mendigo, um homem sofredor. E neste momento, meus irmãos, Jó, ele vê que tudo diante dele agora acabou. Ele vê que a alegria da família cerceou. Ele percebe que a sua prosperidade está o deixando. Contudo, ele percebe também que há um certo vazio em seu coração. Ele se sente abandonado, ele se sente, meus irmãos, deixado. Tanto é que no capítulo 7, no verso 7 desse mesmo livro de Jó, Jó diz o seguinte: lembra-te de que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Essas palavras são daqueles homens e mulheres que muitas vezes se sentem abandonados pela vida, se sentem vitimizados pelas ocasiões ou pelas situações da vida. Porém, meus irmãos, a pessoa que crê em Deus, a pessoa que confia em Deus, a pessoa, meus irmãos, que realmente tem a sua fé em Deus, muitas vezes, pelo lado humano, pela mente humana caída, pela natureza humana, muitas vezes nós, mesmo confiando em Deus, sabendo que Ele é Deus e Senhor de todas as coisas, há momentos que nós também nos sentimos abandonados. Há momentos que nós nos sentimos as piores pessoas. E nós achamos que Deus às vezes não está entendendo o nosso sofrimento, que Deus não está se importando com o que nós temos passado. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus está tão distante de nós, está tão longe, que muitas vezes também nós não sentimos o cuidado dEle. Mas essas são as condições de homens que são falhos, debilitados, de homens que sentem na carne, com essa natureza humana, que sentem o sofrimento todos os dias, que são pressionados psicologicamente, e muitas vezes vem um abatimento, até mesmo uma depressão, e logo pensamos: Deus nos abandonou. Interessante que Jó também teve esse mesmo sentimento. Em Jó, capítulo 10, nos versículos 4 a 6, olha as expressões aqui nesse texto. Jó 10, 4 a 6, o que Jó fala? Ele protesta. Ele fala o seguinte: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade
e averiguares o meu pecado? Sabe que são essas palavras? São palavras de Jó que protestam contra Deus, no sentido de observar que Deus está sendo severo demais. Sentimento, palavras de um homem que acha que Deus não está entendendo o que ele está sofrendo. É como dissesse: Deus, tu és santo, tu és espírito, tu és eterno, tu não pode sentir o sofrimento como de um homem. O Senhor, como é que o Senhor vai saber o que estou passando, se o Senhor nunca passou por isso? E muitas vezes nós estamos perguntando isso para Deus: Senhor, como é que o Senhor vai entender as coisas de um humano, se o Senhor nunca foi humano? Mas não esqueçamos que Deus um dia se encarnou em homem e sentiu as dores. E é óbvio, meus irmãos, que Deus na sua eternidade sempre foi sensível às dores do ser humano. Deus, um Deus onisciente, onipresente, um Deus onipotente, Ele conhece todos os nossos sentimentos, Ele sabe muito bem de todos os nossos sofrimentos. Por que eu digo isso? Porque os homens que oram, que buscam a Deus, de vez em quando também se sentem abandonados. Quando a gente lê segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo de número 4, nos finais desse capítulo, a partir do versículo de número 9, Paulo ele vai dizer: olha, traga uma capa, traga um pergaminho, eu fui abandonado, estou aqui sentindo frio. Paulo, homem de Deus, também se sentiu abandonado. Quantos, meus irmãos, sentimentos que temos tido dizendo: Deus nos abandonou. Mas nós precisamos entender que mesmo que tenhamos o sentimento de que Deus nos abandonou, Ele nunca nos deixou. Mesmo que nós, seres humanos, achemos que Deus não está presente em nossa vida, Ele conhece tudo. Salmo 139, Ele nos sonda, nos conhece, sabe o que fazemos, sabe quando a gente se deita, quando se levanta. Ele está em todos os lugares. Ele é Senhor. Ele conhece o teu sofrimento muito melhor do que você mesmo. Mas nós temos que entender que esses sentimentos de Jó foram realmente algo que lhe trouxe tristeza, mas depois ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. E você vai ler isso no capítulo 38 de Jó, que ele entende que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, podemos sofrer muitas vezes, podemos ter o sentimento de abandono, podemos ter o sentimento de que fomos deixados, porém, contudo, entretanto, não pensemos nós que Deus se esqueceu, não pensemos nós que Deus nos abandonou, ao contrário, Ele está perto de nós. São sentimentos de homens frágeis, debilitados, mas o nosso Deus, que é poderoso, nos assiste todos os dias. Podemos aprender aqui com Jó, nesses sofrimentos que ele estava passando, aprendemos que Deus entende muitas coisas que nós não entendemos, e isso é verdade. Existem coisas que Deus faz que estão além do nosso entendimento, estão além da nossa capacidade intelectual, está além da nossa sabedoria humana. Interessante que Jó, ele expressa isso no capítulo de número 32, que quando ele começa a ouvir alguns conselhos dos seus amigos, e aqui, meus irmãos, vai uma pastoral bem rapidinha. Nós devemos tomar muito cuidado sobre alguns conselhos que muitas vezes nós ouvimos, achando que fulano ou ciclano tem bons conselhos. Olha o que acontece com Jó. Os amigos de Jó chegaram para ter o sentimento de dor, das condolências a Jó.
entendendo que é aquele momento de eles estarem perto. Mas quantas vezes os amigos de Jó disseram coisas que não deveriam, interpretaram o sofrimento de Jó mediante a sua própria consciência, não estavam cientes que havia um propósito de Deus muito maior. Meus irmãos, nem muitos de nós teremos entendimento do que Deus está fazendo, ou até mesmo podemos dizer, nem toda a humanidade por completo vai entender ou entenderá muitas coisas que Deus está fazendo. Agora nesse momento, não, pastor Nilson, são vários sábios que nós temos, filósofos, PhDs, está todo mundo querendo dar o seu palpite, porque é assim, porque fulano, é desse jeito, eu acho que deve ser assim, e começam a especular coisas. Você já parou para pensar que foi Deus que permitiu isso tudo? Você já parou para pensar que tudo que está acontecendo não está fora do controle de Deus, ao contrário, está no controle das mãos dele? Nem tudo que Deus vai fazer vamos entender, e Deus também não é obrigado a nos explicar, porque Deus não é como um office boy, que a gente liga para a pizzaria, olha, quero metade disso, metade daquilo, e ele é obrigado a chegar em horário X para entregar a pizza. Deus não é o nosso office boy, Deus não é o nosso subordinado, Ele é Senhor e Deus. O que precisamos entender neste momento é que Ele está no controle, é que Ele sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos parar de especular, vamos parar de dizer aquilo que Deus não está dizendo, vamos parar de pensar algo que Deus não pensa. Se queremos pensar alguma coisa, pensemos naquilo que seja bom, que seja agradável, de boa fama, assim como Paulo escreve aos Filipenses, o que é bom, o que deve ser saudável, isso deve ocupar o nosso pensamento. Ocupemo-nos na palavra gloriosa, santíssima do nosso Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender o que está escrito aqui. Então nós entendemos que no sofrimento de Jó, e aprendemos que Deus muitas vezes está fazendo coisas e nós nunca vamos ter o entendimento. Assim como esses amigos, como nós dissemos agora há pouco sobre os amigos de Jó, tanto é que no capítulo 42 de Jó, Deus chega para ele e diz o seguinte, olha, ele faz, vai dizer para os teus amigos que eles falaram coisas, pastor Nisso, de o que não entendiam, deram conselhos de coisas que não entendiam. Meu irmão, o que devemos fazer agora, o que devemos entender, que Deus tem um propósito para tudo, para os filhos de Deus. A palavra só diz em Romanos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só o que Jó expressa no capítulo 37, verso 5, que ele falou, ele começa a perceber a grandiosidade de Deus. Ele fala, com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Jó começou a entender que as maravilhas, as grandiosidades de Deus são tão inefáveis, tão profundas, tão grandiosas, que nós não vamos compreender. Existem coisas que nós não vamos entender nunca, meus irmãos, mas o nosso papel é de confiar em Deus, porque Deus vê resultados de todos os nossos problemas. Ele já sabe quais serão todos os resultados dos nossos problemas. Deus já sabe qual é o resultado de toda essa pandemia, porque existe um atributo também de Deus chamado presciência, que o que está acontecendo agora, Ele já sabia o que estava acontecendo desde a eternidade. Não pensemos nós que Deus ainda vai ter entendimento. Ele já sabe o que aconteceria hoje, na eternidade, meus irmãos. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a 30, 40, a milhões e milhões de anos para frente. Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Lúcifer e a terça parte dos anjos se rebelaram contra ele?
Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva desobedeceram a Deus? Não, senhor. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele já sabe todos os resultados. Você acha que Deus não sabia já o resultado? Desde o início, quando Jó recebeu a notícia de que a sua criação foi roubada, que os seus animais foram roubados, quando ele ouviu notícias que seus filhos foram mortos, de quando a sua saúde foi lhe tirada, meus irmãos, Deus já sabia o resultado. E o resultado de tudo isso nós encontramos no capítulo 42 de Jó, que é a partir do versículo 12, que fala que o Senhor Deus abençoou a Jó muito mais do que o último estágio dele, mais do que o primeiro. Deus fez coisas maiores. E o que nós aprendemos então, meus irmãos? Que Deus já sabe de tudo, já entende tudo, Ele é Senhor. Eu acho um texto fantástico de Provérbios, Provérbios 8, quando Salomão escrevendo esse Provérbios, ele fala como se fosse a sabedoria, narrando, e ele fala no capítulo 8 de Provérbios, que ele agora narra na terceira pessoa, a pessoa da sabedoria, dizendo, é como a sabedoria estava dizendo, antes de existir, a sabedoria falando, antes de eu existir, Deus já era, antes de haver entendimento, Deus já era. Então, meus irmãos, devemos descansar no Senhor, devemos confiar nele. Olha só o que Tiago fala em sua carta, capítulo 5 de Tiago, versículo de número 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago falando sobre Jó, e falando sobre o resultado que Deus trouxe à vida de Jó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, meus irmãos, se você não está entendendo nada o que está acontecendo, se você não está entendendo nada dos seus problemas, confie no Senhor, porque Ele já sabe o resultado de tudo, Ele está no controle de tudo. O que nós podemos aprender? Que Deus nunca se esquece de nossas obras. Olha só o que o próprio Deus falou a respeito de Jó. Jó 1, verso 8. O Senhor fez uma pergunta que nós lemos para Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha o que o Senhor fala a respeito de Jó: homem íntegro, não há uma pessoa semelhante como ele é reto, ele me teme. Olha só que o Senhor está trazendo à tona as atitudes, Ele traz aqui adjetivos de ações de um homem. Deus então não se esqueceu da integridade, das ações de retidão, das ações de temor. Deus não se esquece das nossas obras. Paulo diz em segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, se sofremos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Paulo dizendo, olha, nosso Deus, meus irmãos, Ele é Senhor. Se estamos sofrendo agora, se estamos padecendo, devemos entender que vamos reinar com Ele. Deus está acima de qualquer crítica. É outra coisa que nós aprendemos com esse texto. Muitas vezes nós achamos, diante de tantos movimentos, diante de tantas pessoas que são aí totalmente desligadas, são ateístas, são pessoas que escarnecem contra Deus, que falam mal de Deus, que muitas vezes, meus irmãos, trazem assim, sabe, ações que
denigrem totalmente a pessoa de Deus. Você acha que Deus se abala por causa disso? Você acha que Deus fica zangado, chateado, porque a humanidade está criticando o soberano? Você acha, meu irmão, que uma pessoa mais poderosa do mundo fala, Deus não existe, Deus não é ninguém? Você acha que Deus está se abalando com isso daí? Tá não, meu querido, porque Deus está acima de qualquer crítica. Satanás, ele tentou depreciar a vida de Jó, ele tentou de tudo quanto é forma desvencilhar Jó de um homem reto, honesto. Ele estava tentando criticar Jó pela fidelidade que ele tinha com Deus. E aqui o inimigo usa argumentos para tentar denegrir a pessoa de Jó e de uma certa forma, meus irmãos, imputar a Deus, porque ele está fazendo isso, porque aquilo, colocando como se Deus tivesse a obrigação de abençoar Jó, e Jó estava respondendo isso a Deus para ser abençoado. Nós temos que entender, meus irmãos, que muitas vezes o inimigo das nossas almas quer ter o controle total da nossa vida. Muitas vezes o inimigo das nossas almas quer ter o controle da nossa história. Quando a gente olha para o texto bíblico, Mateus capítulo de número 4, quando a palavra só diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando Jesus Cristo chega lá, observe bem que o inimigo das nossas almas desejou manipular a pessoa de Jesus. Em todo tempo ele tenta manipular as pessoas, ele tenta ter o controle da nossa vida, ele tenta ter o poder, dominar a nossa mente. E como ele consegue fazer isso? Através das suas mensagens, que parecem ser lindas, maravilhosas, tentando, meus irmãos, trazer um banquete delicioso, colocando diante de nós prazeres. E o que eu fico mais triste é que tem crente nos dias de hoje caindo na armadilha do inimigo, caindo nas suas filosofias, e estão mais aderindo às palavras humanas que denigrem Deus do que as próprias palavras de Cristo Jesus. O inimigo sempre vai tentar ter o controle. Observe bem que as palavras que o inimigo usa contra Deus é: olha, ele só tem tudo isso porque o Senhor está abençoando, está o prosperando. Jó fez tudo isso porque o Senhor está fazendo. Bora tirar tudo dele, meu Deus, bora tirar, bora arrancar tudo da vida dele, e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. Meus irmãos, não nos deixemos ser manipulados pelo inimigo. E a gente percebe isso no verso 12 de Jó 1, que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão. Deus aqui até dá uma cedida, melhor dizendo, ele permite. Aí, só que o Senhor Deus, como não se submete, como ele não fica subordinado a ninguém, ele fala: mas uma coisa eu lhe digo, preste atenção que eu vou lhe dizer, inimigo, contra ele você não vai estender a mão, você não vai tirar a vida dele não, você tem um limite, você vai até onde ele disser que deve ir. Meu irmão, preste atenção que eu vou lhe dizer. Se Deus está no controle da sua vida, você não deve temer o inimigo. É claro que você não vai chamá-lo para a briga, porque tem muito crente aí se achando valente espiritual, achando que o poder está na vida dele, achando que ele tem força em si mesmo para enfrentar o inimigo. Ninguém tem forças para enfrentar o inimigo, a não ser o próprio Cristo Jesus, que pelo seu nome e pelo poder do seu nome expulsamos demônios, repreendemos o mal. Agora, não queira entrar no braço com o inimigo com as suas próprias forças. A gente não pode ser menino aqui não, meu irmão. Tem muito crente que fala: se o diabo vier, eu vou sapatear na cabeça dele. Meu irmão, o único que teve o poder de pisar na cabeça da serpente, o nome dele se chama Jesus Cristo. Lembra da passagem lá quando Moisés morre? Nem o arcanjo Miguel intentou lutar contra o próprio inimigo. Falou assim, ele ficou naquilo: que o Senhor te repreenda.
Se arcanjo Miguel, no sentido figurado, desse um tapa na cara de Satanás, ele caía duro, porque Miguel estava com Deus. E Satanás, desde que se rebelou, quando era Lúcifer rebelou contra Deus, está contra Deus. E ninguém tem poder maior do que Deus. E ninguém pode contra Deus. Não existe dualismo com Deus. Deus está acima de tudo. Mas precisamos ser prudentes. E aqui o inimigo tentou, de uma certa forma, querer ter o controle. Mas Deus não permitiu. Deus não deixou. Porque ninguém manda em Deus. Ninguém pode determinar a Deus o que deve ser feito. Não achemos nós que temos o poder de colocar Deus na parede. Ele é Senhor, soberano, está acima, está sentado nos mais altos céus. Ele é Senhor sobre todos. Anjos, demônios, Satanás, homens, planetas, galáxias, todos eles se curvam diante de Deus. Não achemos nós que o inimigo está à vontade. Tudo, meus irmãos, é Deus, na vontade permissiva dele ou não, tudo é Deus, é o Senhor que domina sobre todas as coisas, é Ele que tem o controle de tudo, não é o nosso inimigo que terá o controle sobre os filhos de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, quando João está falando sobre os nascidos de Deus, e aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não tem poder de tocá-lo. Mas sabe qual foi a palavra de Deus? Não, você não vai tirar a vida dele não, você não vai fazer isso não. E diz a palavra do Senhor que o inimigo sai da presença do Senhor. Em Jó 2, verso 6, novamente o inimigo tenta de uma certa forma manipular a vontade de Deus. E o Senhor disse ao inimigo: ele está em tuas mãos, porém você vai guardar a vida dele, porque eu estou dizendo que você deve guardar a vida dele. Isso é a prova, meus irmãos. E nós aprendemos que o nosso inimigo nos quer ver sofrer. Ele tenta manipular a nossa vida. Mas os filhos de Deus não são manipulados pelo inimigo. Os filhos de Deus são dirigidos pela palavra, pelo poder, pela direção santa do nosso Senhor. E quando nós obedecemos a sua vontade, meus irmãos, os resultados na vida daqueles que obedecem a Deus são grandiosos. E o maior resultado de tudo isso é que para esses estão guardados, meus irmãos, uma morada celestial, uma morada com Cristo. Eu quero finalizar o que nós aprendemos com o sofrimento de Jó. Além de nós aprendermos os ensinamentos desse sofrimento, que os fiéis às vezes se sentem abandonados, sim, são sentimentos humanos, mas Deus nunca nos abandona. Aprendemos que às vezes nós achamos que Deus não está entendendo nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós também podemos aprender, meus irmãos, que às vezes o inimigo das nossas almas, ele ama que soframos, ele tenta em todo o tempo nos controlar, mas ele não terá poder, porque a nossa vida pertence ao Senhor Deus. E por fim, aprendemos que todos os homens, eles precisam de um Redentor, precisam de um Salvador. Todos nós precisamos de Deus, quer ser salvos ou não, todos nós precisamos de Deus. Até mesmo os mais justos, os mais santos, aqueles que mais buscam a Deus, precisam se arrepender, precisam buscar arrependimento para alcançar a misericórdia. Em Jó 42, verso 6, Jó entendeu que ele precisava se arrepender de tudo que ele falou, de tudo que ele pensou. E ele diz o seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Percebendo, meus irmãos, que ele precisava de ter uma intimidade maior com Deus, que a maneira como ele se relacionou com Deus antes era de uma certa forma superficial, mas quando ele se aprofunda em todo o sofrimento,
Ele começa a ser ensinado mais profundamente por Deus, ao ponto de dizer: eu conhecia o nosso Deus apenas por ouvir, agora os meus olhos veem. Antes eu sabia quem Ele era, por aquilo que me ensinaram, mas agora eu experimento, agora eu sei quem Ele é. Os ensinamentos do meu sofrimento me mostraram mais profundamente o Senhor Deus. E quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos percebendo de como nós precisamos nos santificar. É maravilhoso saber que o nosso Senhor vive, que o nosso Redentor vive. É maravilhoso saber, meus irmãos, que precisamos dele. É por isso que Jó também expressou, no número 19 de Jó, no verso 25, Jó disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó entendeu isso, que ele precisava de um Redentor, e ele vive, e ele é Senhor, e ele é poderoso, e ele está pronto a nos ajudar. Jó nos ensina, meus irmãos, com o seu sofrimento, que todos nós passamos por um aperrenhozinho, quer seja o mais intelectual ou o mais iletrado, o mais rico ou o mais pobre, o mais alto ou o mais baixo. Mas também aprendemos no livro de Jó que Deus está no controle e que Ele sempre tem a misericórdia, bondade e graça para nos dar em todo o tempo. Nós aprendemos isso. Existem muitos ensinamentos do livro de Jó, mas fique com esses ensinamentos. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que você está sofrendo, como você está padecendo. Não pense você que Deus não está tendo conhecimento. Volto a dizer, Ele já sabe na eternidade o que estava acontecendo hoje. Então, meu irmão, confie no Senhor, espera nele, porque no mais, tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos cantar a primeira estrofe e o refrão.